Euclides da Cunha foi um dos maiores escritores brasileiros, né? E assim como, por exemplo, Machado de Assis foi um fundador da literatura urbana moderna brasileira, ele foi o precursor de uma vasta literatura que se debruçou sobre os sertões brasileiros, né? Que inclui Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, vários outros autores. O grande escritor brasileiro Euclides da Cunha viajou para o Acre em 1905 para demarcar o rio Purus. Seus relatos foram transformados em um livro, A Margem da História. Ele foi enviado numa expedição oficial pelo Barão do Rio Branco, que era o chanceler do Brasil na época, para tratar da demarcação do rio Purus, lá no chamado Alto Purus, né, que é no trecho acreano do rio Purus, e estabelecer, junto com uma comissão peruana, os limites ali da fronteira e as demarcações do próprio rio Purus. Então eles foram subindo de Manaus até a região que era a região que lhe interessava. E depois, nesse trecho, que foi o trecho que a gente percorreu, ele consumiu mais 3 meses. Uma viagem que nós levamos menos de 10 dias para fazer. Ele visitou todos os seringais daquela região, conversou com a população local, fez as medições astronômicas, hidrográficas, mas ele também, obviamente, como escritor que era, né, se deixou muito impressionar pela Amazônia, pela questão da Amazônia, que era uma questão que mexeu muito com ele, tanto quanto a questão do semiárido, né, da Caatinga do Nordeste, havia mexido quando ele foi para Canudos. Então, ele queria escrever sobre a Amazônia um livro da importância que ele havia escrito sobre a Caatinga. E ele dizia que ia ser o segundo grande livro vingador dele. No primeiro ele havia vingado os sertanejos, mostrado que eles eram fortes e que a República tinha tratado mal aquelas pessoas. Da mesma forma, sobre a Amazônia, ele queria vingar a condição dos caboclos, né, que trabalhavam nos seringais. Então ele denunciou esse regime semi-escravo de trabalho dos seringueiros lá na Amazônia, como havia denunciado a condição dos sertanejos na Bahia. Inspirados nessa viagem, o repórter Daniel Pisa e o fotógrafo Tiago Queiroz percorreram parte da região e contam o que encontraram por lá 100 anos depois. Hoje o que aconteceu? Você não encontra mais seringueiros não na ativa, você encontra ex-seringueiros, seringueiros aposentados. Naquela época, como os seringueiros haviam dominado o rio Purus, os índios tinham sido afastados, afugentados para o meio do mato. Então, o Euclides da Cunha não viu esses índios que nós vimos, que são na maioria das tribos Kaxinawá e Kulina. Então, hoje nós vemos ex-seringueiros e índios. O Euclides só viu seringueiros e peruanos. E a outra grande diferença é que existem algumas cidadezinhas nesse percurso que na época do Euclides não existia. Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus, que é na fronteira do Brasil com o Peru, que é um pouquinho de desenvolvimento que Euclides imaginou que fosse acontecer rapidamente naquela região e que hoje, 100 anos depois, começou apenas a acontecer. O projeto ele nasceu multimídia porque a própria viagem pede que ela seja abordada das várias formas possíveis. Primeiro de registrá-lo pela escrita, mas também registrá-lo pelas imagens, né? Quer dizer, o Tiago Queiroz foi o fotógrafo do jornal durante essa viagem e eu fui com uma câmera na mão para que a gente produzisse um documentário que se chama Um Paraíso Perdido, né, que já está pronto, do qual temos um trailer no portal Estadão, e também gravar áudios aqui para a rádio, já que também eu estava começando aqui na Eldorado. Em relação ao Euclides da Cunha, acho que os professores têm um enorme desafio de torná-lo mais interessante do que ele pode parecer à primeira leitura. Se o professor insistir com o aluno e mostrar o contexto das coisas e mostrar a sonoridade que ele atingiu no idioma, ele vai passar de uma dificuldade inicial para um prazer que ele não vai querer mais abandonar.